Isso aqui é um globo terrestre, né? Sim, isso é um globo terrestre. E quem que cria ele? Quem elabora os globos terrestres e os mapas são os cartógrafos. Mas como eles conseguem fazer tão perfeito assim? Então, hoje em dia é muito fácil de fazer porque eles têm imagens de satélites. Então eles conseguem fazer não só o globo, a representação do globo, como dos mapas também. De áreas grandes, áreas menores, tudo por imagens de satélites. É o assunto do sexto ano, quer assistir com a gente? Bora! Bem, meus queridos, então a aula de hoje, o tema é cartografia do desenho ao mapa. Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito das diferentes formas que existem para representar a Terra. Claro que o mapa é aquela que a gente mais utiliza, né? A mais conhecida. Mas será que existem diferentes tipos de mapa? As informações que eles trazem, como a gente consegue entender essas informações? Como a gente faz a leitura dos mapas? Então, além de observar tudo isso, a gente vai ver também quais são as formas que os cartógrafos utilizam para elaborar esses mapas. Será que eles utilizam algum tipo de tecnologia? Como é feito esses mapas? Vamos lá, então? Bom, então para a gente começar, vamos conceituar o mapa. Mapa é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra, ou de parte dela. Normalmente ele é feito sobre uma superfície plana, como uma folha de papel, por exemplo. Mas lá no início, quando começou-se, a fazer os primeiros mapas, era utilizado, por exemplo, couro, tecido, enfim. Hoje em dia existem mapas que são digitais, para ver como a tecnologia avançou muito. O que são essas características naturais que a professora falou para vocês no conceito? Aqui a gente tem um exemplo. Aqui na figura 19 está dizendo assim, região norte, hidrografia. O que é hidrografia? Hidrografia se refere à água, aos rios. Então a gente tem toda essa parte que está em azul aqui na região norte, os rios que existem na região norte estão sendo representados. Então a gente diz que esse mapa da hidrografia representa uma característica natural. Outro exemplo também de características naturais seriam mapas que representam montanhas, a fauna, o clima, a vegetação. Tudo aquilo que é feito pela natureza, ok? Bom, então agora a gente tem um outro modelo de mapa que não mostra uma característica natural, mas sim uma característica social. Por que uma característica social? Porque é uma característica que foi criada pelo ser humano, pela sociedade. Lá em cima na figura 20 diz assim, Brasil, número de usuários de internet por 1.000 habitantes em 2015. Então, os mapas que representam características sociais, eles podem representar, por exemplo, cidades, estradas, campos de agricultura, indústria, a distribuição da população pelo espaço geográfico. Esse aqui está nos mostrando quantas pessoas a cada grupo de 1.000 habitantes tinham acesso à internet em 2015 em cada estado brasileiro. Mas como que a gente visualiza isso? Bom, a gente vai visualizar e poder ler o mapa através da legenda, ok? Bom, então para a professora poder exemplificar melhor, eu coloquei um outro mapa do Brasil agora aqui para vocês. Esse mapa também está mostrando uma característica social. E ele traz outras informações com relação ao Brasil. Para a gente poder identificar esse mapa, a gente vai ter que ver qual é o título do mapa, a primeira coisa. Então esse mapa está informando a gente qual é a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade em porcentagem no ano de 2015 no Brasil. Essa é a primeira informação, então a gente já sabe quais as informações que esse mapa vai nos passar. Ele vai falar a respeito da taxa de alfabetização. Outra informação importante que os mapas trazem é a localização geográfica, ou seja, ele está representando para nós aqui do lado aonde se encontra esse espaço que está sendo representado, ou seja, o Brasil, no globo terrestre todo, certo? Outra informação importante, a legenda. Se não tiver legenda, não tem como a gente entender o mapa, certo? Nem sempre a legenda vai ser com graduação de cores como está aqui. Pode ser símbolos, que representam alguma coisa no mapa. Esse aqui, por exemplo, segundo as cores, quanto mais forte for a cor, maior é o número de pessoas que são alfabetizadas no Brasil. Então, cada estado do Brasil está com uma graduação de cor. Quanto menor for, menor o número de pessoas alfabetizadas com 15 anos ou mais no Brasil. Ok? Agora a gente tem aqui do ladinho também, só que o meu símbolo vai ficar em cima aqui, a Rosa dos Ventos, certo? É só vocês olharem depois direitinho. E a escala gráfica também, ó. A escala gráfica está embaixo da Rosa dos Ventos.
Se vocês pegarem uma régua e medirem com uma régua os mapas de vocês vão ver que tem 1 centímetro aqui. O que o cartógrafo que elaborou esse mapa está querendo dizer? Ele está querendo dizer para a gente que cada centímetro nesse mapa tem 350 quilômetros na realidade. Por que isso? Porque para fazer o desenho do mapa, eles têm que reduzir o mapa, né? Ou seja, a área que vai ser representada. E para que a gente possa entender mais ou menos o tamanho do espaço que está sendo representado, utiliza-se a escala. Esse aqui é um exemplo de escala gráfica. Ela é utilizada para representar espaços como mapas territoriais de lugares muito grandes, ok? Como o mapa do Brasil, por exemplo. Outro exemplo aqui do nosso mapa. Aqui embaixo a gente tem a fonte. Da onde que veio essas informações? Normalmente é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo, que faz essas pesquisas, né, através de diferentes fontes. O censo, por exemplo, é uma delas, números que as instituições informam, né, e eles conseguem colocar esses números para a gente representados através dos mapas. No caso, os cartógrafos é que tem, né, essas informações, e eles conseguem fazer essa representação para a gente possa entender as características do nosso país. Aqui, por exemplo, falando a respeito da alfabetização. Outra coisa que aparece no nosso mapa são as coordenadas geográficas. Estão vendo aqui? Então a gente consegue ver algumas delas. Ó. Eu tenho os paralelos e também tenho alguns meridianos aqui. Então a gente consegue ver a quantos graus, né, que se localiza o nosso país aqui. Ó. Eu consigo ver quais são as coordenadas. Algumas delas, no caso, né? Então é isso. Essas são as informações mais importantes que vão aparecer nos mapas. Prestem atenção nessas informações para que vocês consigam entender o que esse mapa está informando para vocês, ok? Dá uma observada agora nesse mapa aqui. Então nós temos lá outro título, né? Nós temos aqui Brasil, principais depósitos minerais. É um mapa do Brasil ainda, só que a informação é outra. Ele vai mostrar a respeito dos minérios que existem no Brasil, certo? Olha só a nossa legenda. Agora eu tenho símbolos, cada símbolo representa um tipo de minério. Por exemplo, qual região do Brasil ou qual estado brasileiro que se destaca na produção de ouro? Eu vou procurar onde tem aquela bolinha amarela ali, ó. Então eu vou ver que aqui na região norte, né? Na região centro-oeste também tem, região sudeste, Minas Gerais, historicamente, né? Enfim, essa é a forma que você vai utilizar para poder fazer a leitura do teu mapa, ok? Bom, então aqui a gente tem uma outra forma de representar a Terra, né? Que é o globo terrestre. O globo terrestre, ele reproduz de modo aproximado a forma da Terra, né? As direções e as distâncias relativas entre os pontos da superfície são mantidas proporcionalmente. Ao mesmo tempo, a representação da Terra por meio do globo terrestre apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, ele oferece poucos detalhes sobre a superfície terrestre, né, porque ele não apresenta desenho de casas, vilas, estradas, enfim, e ele não possibilita visualizar toda a superfície do planeta, né? A gente consegue ver só uma face ou um lado. O outro lado a gente não consegue ver. Isso só é possível com o planisfério. E aqui nós temos o planisfério. Então o planisfério, ele é um mapa que representa toda a superfície terrestre em um plano, né? Tal como o mapa mundi. É um tipo de planisfério em que os dois hemisférios aparecem projetados lado a lado. Assim é possível observar toda a superfície do planeta ao mesmo tempo, o que facilita o estudo comparativo dos continentes e da sua localização na Terra. Inclusive, quando a gente vê um planisfério político, por exemplo, a gente consegue visualizar todos os países que existem, né? Porque todos eles são representados. A desvantagem do planisfério é que ele não tem a forma correta do planeta Terra, né? A gente sabe que isso é possível no globo terrestre. Então, para a gente encerrar, nós temos aqui a forma mais tecnológica, mais moderna que se tem, né? Que os cartógrafos dispõem para poder produzir os mapas, que são os mapas digitais. Observe que aqui a gente tem uma foto de um satélite e aqui do lado a gente tem um mapa que foi feito a partir da foto do satélite. Então essas fotografias aéreas, né, que são fornecidas pelos satélites que estão em órbita da Terra, elas são recebidas por computadores, né? E os cartógrafos, a partir desses mapas digitais, conseguem fazer os mapas muito bem elaborados, né?
Existem mapas, por exemplo, das condições meteorológicas, com informações meteorológicas, aquele que a gente vê todo dia lá no jornal, né? São as imagens de satélites que são fornecidas e a partir daí se fazem esses mapas. Por exemplo, deslocamento das massas de ar, condições de tempo, né, que aparece na TV todo dia, além de dados sobre recursos naturais. Por exemplo, áreas que são desmatadas, né, as queimadas que a gente vê muito hoje em dia. Então, a partir dessas imagens, esses cartógrafos conseguem mapear e fazer essas representações que vocês têm aqui. E com o auxílio, claro, da legenda, né, a gente tem as informações que eles estão querendo nos passar, ok? Bom, então hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Não deixem de ler o texto, né? Eu preciso que vocês deem uma lida no texto, porque pode ter alguma coisa que a professora não falou. A atividade está em Word, vocês podem editar. Apesar da maioria do pessoal ter pedido para a professora fazer em formulários, eu fiz em Word porque tem muito mapa. Então, mesmo assim, vocês podem responder ali mesmo que pode ser editado, ok? Então, bora lá fazer a atividade. Beijos e até a próxima!